esse é o Papo Reto e hoje a nossa convidada, para ser mais exato, nós somos convidados dela, é a Maria Evelina, que é professora em Cabo Frio desde 1954 e vai nos contar um pouco dessa sua linda história e trajetória. Não é mesmo, Maria? Conta um pouco pra gente da sua experiência como professora. Começou lá em 1954. Na verdade, ela começou até antes, né? Porque eu tive um exemplo em casa de meus pais. Meu pai é Adail Romeu Marques Rosa e minha mãe Eglantina de Azevedo Rosa. Eles eram muito inteligentes e interessadíssimos na educação. O meu pai foi o primeiro livreiro de Cabo Frio, primeira agência de livros e revistas de Cabo Frio foi meu pai que fez. Uau. Fundou aqui em Cabo Frio. E inclusive a Academia Cabo Friense de Letras, uma pessoa interessada, queria até um histórico dele para colocá-lo no nome dele, porque ele foi o primeiro. Ele vendia livros e eu com 11 anos, 12 anos, ficava ali na livraria, eu e meu irmão, lia todas as revistas de heróis, de super-homem. Que maravilha. Foram privilegiados, né? Estavam próximos do conhecimento. Papai só pedia que a gente não amassasse a revista. Sim. Aí a gente lia e botava no lugar certo. Então ele era o guarda-livros, que era o contador da época, né? Sim. E ele foi guarda-livros muitos anos, de muitas firmas de Cabo Frio, era o único em Cabo Frio na época. E ele também me levava ao cinema, eu ia ao cinema, era a companhia dele para o cinema, para ver tudo. E mãe dizia, olha essa menina, tá lendo demais, não tá vigiando os livros dele. Ela ficava preocupada. Ficava preocupada. E ele dizia, não, pode deixar, eu digo onde o lado que ela pode ler e tal e tal. E eu ficava interessadíssima na leitura. Minha mãe também era uma pessoa que o pai dela também teve o primeiro jornal em Cabo Frio, Antônio Félix de Azevedo. E ela sempre foi uma pessoa também ligadíssima e passava para mim uma paixão tão grande pela professora dela, Dona Alda, e que eu fiquei apaixonada por essa Dona Alda. Então eu acho que eu fui trabalhada sem sentir pelos dois para ser professora, que eu não tinha naquela época, né? Eu não tinha assim impressão, eu me sentia professora. Desde nova? Desde nova. Muito legal. E meu pai, ele também me dava livros, me ajudou. Ele desistiu uma tristeza na época, ele desistiu da agência de jornais e revistas, porque ninguém comprava livros. Ele começou a alugar livros, tostões. As pessoas não queriam ver. Não queriam ler. Então ele botou também lá, tentou cadernos, lápis, ficou uma livraria também, papelaria, mas lá em casa não, a família, todo mundo, ele, a irmã dele, todo mundo. E eu fui educada no primário, no Sagrado Coração de Jesus, sabe, meus irmãos, e meu pai pagava com o trabalho dele de guarda-livros. Sim. Porque ele tinha muita dificuldade, né? Naquele tempo era um trabalho muito difícil. Era uma permuta, né? Assim que ele tinha, né? Muito bom. Então eu estudei lá. Naquela época era bem mais comum, né? Essa modalidade de pagamento também, né? Sim, era o comércio todo, as salinas, as salinas perinas, salinas todas. Depois ele desistiu
de trabalhar assim, que não dava, né, Jorge? Muitos filhos, 6 filhos. Ah, 6 filhos. Então ele ficou trabalhando em 2 firmas importantes aqui, de Beranger também, de sal. Beranger. Beranger e de Pereira Bastos. Pereira Bastos. Então, o meu pai, ele sempre teve esse interesse pela leitura. Tanto que ele levou muitos livros lá para casa, sabe? Uma sala, um quarto lá, ele botou, arrumou. Depois ele foi doando os livros. Mas eu ainda li muita coisa, e meu irmão também. Ah, que bom. Ah, pois é. Então a história de se tornar professora tem tudo a ver com essa proximidade com os livros, né, desde nova. A minha mãe, com a professora Alda, ela dizia, Alda Gouveia, eu nunca esqueci. Eu gostava tanto da dona Alda Gouveia, a professora, que gostava tanto quanto a mamãe. Eu tinha admiração por causa de mamãe. Né? Sim. E então ela dizia assim para mim, até a letra eu copiei dela para fazer igual, parecido. Então eu sempre gostei da caligrafia. E eu acho que isso foi me levando também para gostar de alfabetizar. Gostava de segurar na mão da criança para ela fazer aquela letrinha, o Ozinho bem certinho, né? Aquela letrinha bem arrumadinha, porque eu aprendi com as minhas madres do Sagrado, que eram alemães. Na época foi alemã. Só eram alemães e tinha as professoras de alfabetização que falavam português, aqui de Cabo Frio, professoras de Cabo Frio, e minha tia, que cantava e ajudava lá as irmãs, mas eram todas alemãs. Depois, com a guerra, né, no final da guerra, elas foram acusadas de sabotagem e foram indo embora e vindo brasileiras. Aí eram franciscanas, alemães, mas vieram as franciscanas brasileiras. Sim. Aí eu já estava terminando já a admissão e começou aqui em Cabo Frio, então, a surgir a ideia de fazer um ginásio de Cabo Frio, e que já tinha em Araruama. O diretor lá também veio dar. Então nós tivemos assim uma formação, quase um grupo grande aqui de Cabo Frio, de professoras que eu posso ser até uma das mais velhas. Mas todas estão nessa faixa de idade que estudaram no ginásio Cabo Frio. E os professores eram adaptados. Eu estudei com professores que nem eram professores. Era o médico, o doutor Abel, era de ciências. O advogado, um advogado era de história. Contava aquela história do Brasil, era uma coisa. E muito massa. E o de português era um advogado que estudou no Rio. Então ele veio da família de Cabo Frio, ele veio formado para Cabo Frio e foi colocado como professor de português. De inglês, de latim, foi uma família que o filho estudava para padre, aí e ele sabia um pouco de inglês. Então eu fiquei observando que o professor, a pessoa pode ter muito conhecimento, mas se não tiver a didática, se não tiver o jeito de saber ensinar, ele não... Porque eu via falhas, né? A gente via falhas. Professores, por exemplo... A didática, às vezes, é mais importante do que a base de conhecimento. Eu tive um professor de geografia que era um geógrafo, trabalhava na estatística. Era um ótimo professor, mas não tinha didática nenhuma. Sim. Nós gostávamos muito dele e tudo. Ele sabia, mas não sabia passar para as pessoas o conhecimento. Já o francês, que dava aula de francês para a gente,
era professor já do ginásio de Araruama. Ele já era professor. O de matemática também era professor. Meu irmão foi muito inteligente ele pegava o professor na hora que estava lá. O professor não pode ser assim? Ele ficava o professor ficava zangado, porque ele tinha o jeito dele de ensinar e não gostava que meu irmão se metesse nisso, sabe? E meu irmão, logo que terminou, ele fez 18 anos, ele fez concurso por conta dele, estudou sozinho e conseguiu trabalhar no Banco do Brasil até morrer. Estudando por conta própria? Estudando por conta própria. Mas que dedicação da parte dele, né? Não, ele era muito inteligente. Meu pai também é muito bom, né, na contabilidade. Eu tenho meu irmão também, que é contador também, trabalha muito bem. Então, eu acho isso. O seu irmão é até contador aqui em Cabo Frio? Ele tem a firma dele, Chico Rosa. Chico Rosa. Francisco Rosa. Eu sinto que às vezes perguntam, né? Perguntam muito sobre vocação. A gente que é católica também conversa muito sobre a vocação sacerdotal, a vocação do matrimônio, a vocação. Então a vocação de me sentir professora foi de meus pais, sabe? De minha mãe principalmente também, pela dedicação que ela tinha. E aquele gosto para escrever bonito, de fazer desenho, de meitinho, tudo meu tinha desenho. As alemães, eu desenhava assim no caderno, era tudo quadradinho, antigamente quadradinho, e a linha e tal, para escrever os números, tinha que caber direitinho naquele quadradinho, tudo arrumadinho, e em cima eu sempre botava um desenhinho. E elas escreviam em alemão. Depois minha tia traduzia. Lindo, está muito bonito, uma coisa, ela falava assim, sabe? Então eu tinha esse cuidado da caligrafia também, sabe? Eu acho que tem professoras que não ligam para isso, não. Vou fazer uma confissão aqui, uma confissão rápida. Eu fiz até o último ano de escola o caderninho de caligrafia, porque a minha letra não era bonita. Eu acredito que tem pessoas que tenham... Eu via, porque eu segurava a mão da criança, quando eles eram canhotos, assim, eu tinha que botar por trás, eu segurava a mão deles para colocar. E eu percebia, aquele que na mesma hora pegava o jeito. Tinha uns que já tinham tino pro negócio. Outros já tinham mais dificuldade, né? A mão meio torta. Pois é. Tanto que todas as minhas irmãs, nós temos todos o mesmo talhe de letra, o mesmo jeito de escrever. Já as minhas filhas também têm uma caligrafia muito bonitinha. Já o meu filho é difícil, dinheiro, eu nem sei como é que ele escrevia as coisas para fazer, porque eu não entendia nada que estava ali. Vou te fazer uma pergunta. A senhora, como uma das mais antigas professoras da cidade, como que é encontrar com ex-alunos que você alfabetizou? Tem coisas muito interessantes mesmo. Você acredita que a gente encontrava, uma vez eu encontrei, eu estava no hospital, no hospital, fazendo consulta lá, sentada lá. Daqui a pouco chega aquele homem grande, Dona Maria Evelina, a senhora não me conhece? Aí eu disse assim, meu filho, deixa eu ver seus olhos, porque era a única coisa que a gente podia reconhecer. Que legal, hein? A gente trabalha com muita criança, né? Muitas crianças. Cada ano eram 40 alunos na sala. Depois trabalhei na igreja com crianças da catequese, 30 anos na catequese também.
trabalhando na catequese de encontro de casais e sabia os nomes de todo mundo. Eu sempre fui escriturária, Aham. eu sempre fiz atas na Casa da Amizade, do Rotary, né? Aham. Eu sempre fui, Bebê, por que você consegue, Bebê? Eu disse assim, não, eu consigo fazer o que eu conheço. Eu sabia o que era o Rotary. Uhum. Então, quando eu estava na Casa da Amizade, com as mulheres, com as senhoras, eu percebia que tinha mães, senhoras, que eram rotarianas. Depois até agora tem, né? Agora já tem rotariano. Porque antes eram só homens, Era né? só os homens. Sim. É um serviço. Sim. É um clube de serviço. Sim. Muito bonito. Só saímos depois de 20 anos porque resolvemos ficar, nós, eu e meu marido, trabalhando na evangelização da igreja. Da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Sim. Fizemos os cursos, fizemos a Escola da Fé, nós saímos para evangelizar de casa em casa. Que legal, hein? Nós tivemos um trabalho muito seguindo o Evangelho, né? Muito feliz, foi um tempo muito feliz. Porque eu fiz o encontro de casais e então eu sempre que tinha que fazer nomeação de nome, de lista de nome, eu pegava. Não me incomodava. Tinha outras também interessadas, mas eu sempre fui a escriturária dessas coisas. Então, como é que eu vou descobrir criança? Tem gente que é daqui, tem gente que era do encontro de casais, que era da catequese, mãe de catequese. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu morei sempre pro lado de cá. Né? Nunca eu morei lá por lado do Hospital Santa Isabel, sim. Sabe, ali Miguel, quando era a Rua Miguel Couto, quando era a Rua Miguel Couto, das minhas irmãs, sim. Da minha irmã. Então eu fui frequentar mais a casa da minha irmã depois que fui viúva, ficava mais lá com ela. Aí eu saía, ia ali para o lado, e veio um homem, bateu nas minhas costas. Dona Maria Evelina, mas que bom, a senhora, a senhora me lembra de mim? Eu disse, não sei. Eles acham que a gente não esquece a fisionomia, a gente não esquece. Sempre gostei de conversar sobre profissão. Tanto que quando me perguntam, ou eu com as crianças mesmo? Perguntar, logo, no primeiro dia de aula quase eu falava já. Aí ele diz assim, por quê? Que profissão que você quer? Porque agora a gente escuta muito por causa da faculdade, né? Qual faculdade qual faculdade você vai escolher? Mas então eu, desde aquela época das minhas filhas mesmo, escolheram isso, elas diziam que não queriam ser professora não. Sim. Sabe? Não, é um trabalho, mãe, a senhora faz tanta coisa. Eu não quero. Todas foram. Que legal. São todas as filhas são professoras. Miriam é professora, é administradora de empresa, mas é uma professora. Você quer saber alguém que se destacou? É a minha filha. A sua filha? Miriam trabalha na faculdade, a Igreja Medicinal, Estácio, professora de administração. Lá na Estácio. Mas ela faz aquela parte toda da preparação para o trabalho para engenheiros, para outras profissões. Ela é ovacionada, ela é convidada para ser paraninfa, ela tem todos os alunos gostam de tudo lá, porque eu estranho, porque ela disse, mamãe, ele tem 60 anos, mamãe. Isso o quê, meu filho? Aluno de 60 anos. Aí eu fico. Aí ela trouxe um presente que ele trouxe para ela. Ela é administradora e é professora, ela fez jornal. A outra filha mais velha minha, Eveline, é fonoaudióloga, mas fez também aqui, fez normal, a Fernanda fez ciências. Fez e ciências. Deu aula em Petrópolis para adultos. Que massa! Ela morou e trabalhou lá em Petrópolis.
Então acabou dando aula também. Isabela também. Ah, Isabela também? Isabela fez... Isabela é artista, né? fez- Multifunção, mas né? é professora de português e espanhol. Olha que legal! É. Muito bom. É. E a outra... Então podemos dizer que é uma profissão hereditária. Lógico, você vê. Eu disse para Isabela, será que eu vou contar sobre isso? Ela disse, não, mamãe, é isso mesmo, é a verdade. Muito bom. A outra, a minha filha Berenice, ela teimou em ser professora de educação física. Foi a única que nós ainda ficamos dizendo, minha filha, não faz fisiatria, você é muito inteligente. Nunca pagamos colégio para ela, porque ela sempre ganhava a bolsa. Então, boa aluna. Era boa aluna, né? Boa aluna, era, porque infelizmente eu perdi. Ah, perdeu. 31 anos. Mas ela era muito inteligente. E era professora. Muito bom. Então eu digo, a profissão, ela é uma vocação mesmo, é uma vocação. Você nasce professora, você parece que você só quer aquilo. Eu dei aula até particular em casa, eu nunca pedi um tostão ao meu pai, sempre tive o meu dinheiro. E meu marido sempre respeitou o meu ordenado. Entendeu? Eu digo para minhas filhas agora, eu digo, olha, se eu nasci com esse problema na vista, eu só dou graças a Deus, porque tudo que eu quis fazer, eu fiz com os meus olhos. Eu costurei, bordei, fiz roupa de bebê, eu fazia roupa delas, quase que fiz meu vestido de casamento. Só não fiz porque me disseram que dava azar e minha tia resolveu fazer. Fazia vestido para minhas irmãs, fazia tudo. E tive 5 filhos, né? Então elas viam a luta, mas também ficavam em volta de mim. Se eu tinha 40 capas de prova para fazer, elas queriam também, igual. Queriam também. Se eu fazia lembrancinha para o Dia dos Pais, elas queriam também, da mãe, queria também, um também. Então, eu tinha mais 4. Mais 4 alunas em casa. O meu filho não pedia, não. Ele era mais tranquilo. Não, ele não pedia, não. Ele não fazia questão, não. Aí eu fico dizendo para mim assim, porque também eu, quando fui para ser catequista na igreja, eu entendi. Catequista não é professora. Catequista é para levar o amor de Deus e a história de Jesus para as crianças conhecerem. Sim. Ela não pode ter uma atitude didática, professora, assim, para exigir coisas que não é disso. Ela tem que amar as crianças e fazer com que eles amem Jesus, né? Ensinar, dar o testemunho. Então eu vejo que a vocação é variadíssima, né? Claro. A gente vê agora, então, tanta modificação das profissões, né? Pessoas trabalhando, algumas pessoas mudando de profissão para cada situação e, no entanto, serem felizes, mudando de profissão, aquela profissão que eles até escolheram. E hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia dos Professores, a senhora, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem como professora, como mãe, como mulher bem-sucedida, com uma família linda, unida, qual seria a mensagem e os conselhos que a senhora deixaria para os nossos telespectadores? Professores, homens e professoras mulheres, porque eles todos, o mundo vai precisar do professor, sempre. Tem que haver sempre o professor.
eles não podem dispensar. Ainda mais, eu acho, agora está mais fácil, porque está mais bagagem de internet, de conhecimentos gerais, né? Conhecimentos disponíveis, né? Muito fácil, muito mais fácil, né? A gente tinha livros que só vinha colorido, agora não. Agora a gente tem a televisão tem que vídeo, mostra o clima, mostra tudo. A geografia está linda, maravilhosa, não era mais aquele quadro. Né? Então tudo é muito bonito. Mas não desanimar, não. Não desanimar porque o professor que é vocacionado, ele há de sempre ter o seu lugar no mundo. Todos nós dependemos. E eu aprendi isso desde a minha infância, com a minha família. E quero desejar uma bênção especial de Deus para todos os que têm essa profissão. Seja o que for, que eu vejo pessoas ensinando trabalhos com coisas que a gente não imagina que vai surgir. De pedaços de madeira, o professor ensina, sai um violino. É uma coisa linda que está acontecendo no mundo. Né? A reciclagem. Isso. Então, a professora tem que procurar o conhecimento. Não pode parar, não. O professor também não. Eu fico até admirada com a resistência. A resistência. Muitos poderiam ter desligado e desistido. Estão lá na sala de aula, lutando pelas crianças que estão quase desistindo mesmo, e os pais não podendo, muito difícil. Então, a minha mensagem é essa: desejar as bênçãos de Deus para todos e perseverar, porque essa palavra de perseverança, para mim, foi muito importante, porque não foi fácil também minha vida, não. De professora, de mãe, eu, meu marido, nós lutamos. E a família dele também tinha professoras. Todo mundo. Então, nós fomos seguindo a nossa rota, né? A nossa rota. Tanto na igreja como na vida comum. É isso que eu desejo, porque conheci muitas gerações, né? De crianças, de professoras, algumas já foram. E vi assim, que só tiveram vantagens em escolher essa vocação maravilhosa. E eu agradeço a Deus também ter colocado no meu coração também uma vocação para o amor das crianças, para ensinar as crianças e de ter crianças para aprender a ler comigo. Gostei muito, né? Porque é muito bom você descobrir a criança soletrando, falando, né? O conhecimento começando a fluir, né, na criança. Muito bom. Quando a gente descobre, tinham palavras difíceis que eles não conseguiam falar. E a gente tinha que se insistir. Então eu tive boas professoras, mesmo as alemães que não falavam nada e tal, mas está tudo bem. Eu gostei muito. E minhas filhas também acabaram sendo professoras também. Muito bom. Não é? Esse foi o Papo Reto de hoje, com a nossa convidada Maria Evelina Rosa do Vale, professora, tem 82 anos e muita história sobre Cabo Frio. Na verdade, ela faz parte da história de Cabo Frio.